Olá, senhores. Vamos aí com uma questãozinha que envolve magnetismo e eletrostática. Olha só. Um elétron move-se com velocidade escalar constante igual a 25 metros por segundo na direção e no sentido positivo do eixo X. Esse elétron atravessa uma região onde há um campo elétrico E homogêneo que tem a direção vertical e sentido de cima para baixo, conforme mostrado na figura. Obviamente que, como é um elétron, nós sabemos que a força elétrica que vai atuar nesse elétron, como o campo é para baixo, a força elétrica numa carga negativa é sempre na mesma direção, porém sentido oposto ao do campo elétrico. Então, essa daqui é a nossa força elétrica, certo? Vertical para cima. Teoricamente, esse elétron entrando na região do campo elétrico, ela vai ser puxada para cima. Conhecendo-se a intensidade do campo elétrico E igual a 50 volts por metro, qual deve ser o módulo, a direção e o sentido do vetor indução magnética B, que se aplica a essa região, que se aplicado a essa região, é capaz de garantir que o elétron não seja defletido durante sua passagem através dessa região para os campos. Então, olha que bacana. Ele quer que agora apareça um campo magnético que vai gerar uma força magnética e que o elétron não seja defletido nem para cima nem para baixo. Isso significa que se a força elétrica está para cima, para anular a força elétrica, a força magnética tem que ser na mesma direção, no sentido oposto e principalmente com a mesma intensidade, de forma a não desviar o elétron do seu movimento. Despreze a massa do elétron. Então vamos lá, meninos. Pela regra da mão esquerda, olha só que bacana, vamos determinar a direção e o sentido já. Pela regra da mão esquerda, ó, a mão esquerda aqui, ó. Lembra? Faça bom vestibular. F de força, B de campo magnético e V de velocidade. Então vamos lá. O dedo médio é a velocidade da partícula para a direita. O dedão polegar é a força magnética na partícula, que é para baixo. E o dedo indicador, que está saindo para vocês aí da tela, indica o campo magnético. Porém, o campo magnético seria saindo se a nossa carga fosse positiva. Como a nossa carga é negativa, na verdade, a gente vai falar que o campo magnético, então, está entrando. Então, na região, o campo magnético, ele entra no plano do papel ou no plano da tela que vocês estão assistindo aí agora, certo? Pião, não é mais fácil? Você pode, se quiser trabalhar, joga lá, ó. A regra da mão esquerda, o campo entrando, a velocidade para a direita, você vai ver que a força é para cima, não é? Só que quando é positiva, já que é negativa, você vai ver que a força fica para baixo. Então, quando a carga é negativa, o que você encontrar, basta você inverter. Não tem segredo. Bom, achamos a direção. Então, vamos lá. Direção, vamos responder aqui, ó. Direção perpendicular ao plano do papel, certo? Sentido. Entrando no plano do papel. O papel que a gente fala é a prova, tá? A folha de vocês, pensando na resposta no dia do vestibular, né? E o módulo, a intensidade, o valor numérico da força do campo magnético. Então, nós vamos ter que fazer o seguinte, ó. Nós sabemos que a força elétrica vai se equilibrar com a força magnética. A força elétrica a gente calcula pela FEC, lembra? E é vezes Q. Tudo isso é igual à força magnética, que é o famoso B, QV, seno θ. Tem aqui, beleza ou não? Bom, a carga, perceba que a carga de um lado eu corto com a carga do outro. O ângulo, a velocidade, a direção da velocidade e a direção do campo, garante para nós que esse ângulo θ vale 90 graus. E seno de 90 é 1. Então, nós vamos ficar a intensidade do campo elétrico, que é 50 volts por metro. O campo magnético, que é o que nós queremos encontrar o valor. E a velocidade da partícula, que é de 25 metros por segundo. O 25 passa dividindo, a gente descobre que o campo magnético é perpendicular ao plano do papel, entrando no plano do papel e com uma intensidade de 2 Tesla. Beleza, senhores? Grande abraço a todos. Se você gostou, se inscreve no canal aí.
Um grande abraço.